Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e me siga lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje desejando uma excelente segunda-feira. Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, o tricolor está eliminado do Campeonato Paulista. A gente sabia da dificuldade que iria ser encarar o Palmeiras, um clássico, uma semifinal, no estádio dos caras, com gramado artificial. A gente já sabia de toda essa dificuldade, né? Até porque a gente já tinha jogado nesta temporada, nessas mesmas condições, obviamente tirando o fato ali de ser uma semifinal, mas a gente já tinha jogado com o Palmeiras na Arena Barueri e tinha perdido por 3-1. Então a gente sabia da dificuldade que era e a gente perdeu novamente, só que em um outro cenário, né, rapaziada? Na minha opinião, o São Paulo foi, passado a mão claramente, né? Eu vi, obviamente, muitos comentários do lado palmeirense também, vi algumas discussões, obviamente todo mundo tem aquele amigo palmeirense que faz aquela zoação no grupo e tudo mais, e o argumento dos caras é que depois a juíza deu um outro pênalti, na visão deles, inexistente. Eu achei até que o pênalti foi mais para compensar, só que tem uma clara diferença quando você dá um pênalti quando está 1-0 para o adversário e quando você dá um pênalti quando está 2-0 para o adversário. Um pênalti quando está 1-0, no momento que você está crescendo no jogo e você tem a possibilidade de empatar o jogo, é um cenário completamente diferente. Vamos supor que o Calleri faça o gol igual ele fez na segunda penalidade. Aí é 1-1, um jogo completamente diferente no segundo tempo. O Palmeiras pode ampliar o marcador, o São Paulo pode virar o jogo pode permanecer assim e ir para os pênaltis. É uma outra realidade se o pênalti sai, que foi muito pênalti. E o que mais me indigna é que, por exemplo, ontem teve Vasco e Fluminense no Campeonato Carioca e teve um lance exatamente igual, onde foi marcado o pênalti. Exatamente igual e foi marcado o pênalti. Ou seja, não tem critério nenhum. A gente tem que torcer para o árbitro ter bom senso, ter aí a qualidade, né? Porque ontem a Daiane Muniz mostrou que não tem qualidade nenhuma e, na minha opinião, inclusive, merece ser punida, porque isso mexe com um trabalho, mexe com um planejamento, mexe com um clube, mexe com 20 milhões de torcedores, porque um empate ali poderia, quem sabe, trazer uma classificação posteriormente para o São Paulo. Então, um árbitro que faz isso, para mim, não pode ser passado em branco, tem que ser punido. E aí, como eu falei, é completamente diferente quando sai um pênalti num 2-0. São Paulo de fato fez o gol, só que o jogo não estava empatado, a gente ainda estava atrás do placar, ainda teria que continuar na ladeira alta, né, para tentar chegar ali naquele empate. Então é um jogo extremamente diferente. Então, para mim, esse argumento palmeirense, ele é completamente inválido. O segundo pênalti, eu acho ele discutível. Eu acho, inclusive, como eu falei aí no começo do vídeo, que ela deu mais para compensar a não marcação do primeiro pênalti, né? Mas realmente foi uma arbitragem muito ruim, foi uma arbitragem muito fraca para esse clássico e que eu sempre falei durante a semana. Quando o São Paulo classificou contra o Bragantino lá atrás, quando foi definido que a gente iria encarar a equipe do Palmeiras, eu falei, tomara que a arbitragem não apareça. Se for para o Palmeiras vencer, que é normal, um ganha, outro perde, se for para o Palmeiras vencer, que seja no campo, que não tenha nenhuma discussão de arbitragem, porque sempre tem essa discussão. Sempre a gente volta aqui no pós-jogo para falar sobre isso. Eu falei a semana inteira, tomara que se for para alguém vencer, seja a gente, seja eles, seja no campo, não tenha nenhuma discussão. Ganhou porque foi melhor, ganhou porque aproveitou as oportunidades, ganhou porque o campo quis que ganhasse. Mas a arbitragem interferir, eu sinceramente fico revoltado quando isso acontece. São Paulo, né, entrou de uma maneira diferente. Muita gente criticou o Hernan Crespo pela escalação, né? São Paulo entrou com um sistema de 4 zagueiros, Arboleda voltando à titularidade, não sei se porque o Alan Franco estava suspenso, né, mas jogou ao lado do Sabino, Enzo e também o Lucas Ramon. E aí a grande mudança, né? O Luan esteve de volante no lugar do Danielzinho. Muita gente, inclusive, quando saiu a escalação ali nas redes sociais, falou, tomara que volte o Luan de 2021, que fez gol em final contra a equipe do Palmeiras e tudo mais. Vi muita gente apoiando e eu sinceramente achei uma estratégia diferente do Crespo, né? Só que depois do jogo, né, o Danielzinho acabou entrando ali, depois do jogo o Crespo falou que o Danielzinho não reunia condições para estar durante os 90 minutos. Isso, obviamente, fazendo alusão também ao gramado artificial e ao problema que o jogador teve nesses últimos dias. Para quem não se lembra, né, ele saiu durante a partida contra o Coritiba, não viajou para a última partida do São Paulo, né? Ele tinha saído contra o Bragantino, não viajou contra a equipe do Coritiba, esteve à disposição para o Palmeiras, só que não os 90 minutos. Por isso que o Crespo optou aí
pela escalação do Luan. Ele poderia, obviamente, colocar, quem sabe, o Pablo Maia, né, que é um jogador que vinha jogando mais, mas que não tá bem e vem falhando, inclusive, em clássicos, né, em jogos importantes aí. O Pablo Maia, nas últimas partidas, acabou falhando. Ele poderia ter colocado um meio-campo mais ofensivo, como, por exemplo, o Cauli, né, colocaria o Bobadilla e o Marcos Antônio mais recuados e colocaria o Cauli. Ele poderia ter feito, sim, essas alterações. Ele optou pelo Luan. Não acho que tenha sido, assim, a principal motivação para o São Paulo perder. O São Paulo sofreu um gol muito cedo, né, nos primeiros minutos ali, após uma vacilada de um sistema completo. O Maurício acabou fazendo o gol, depois numa falta, né, o São Paulo acabou sofrendo o segundo gol, né, do Flávio Lopes, que também vem fazendo muitos gols. Aí depois a gente foi buscar o resultado, né? Foi tentar aí atrás do pênalti, aí foi atrás do resultado. O mental já fica diferente, porque você sabe que foi pênalti, né? Foi muito claro, todo mundo que estava ali viu que tinha sido pênalti, né? Então o mental já vai um pouquinho mais complicado. Infelizmente nós estamos eliminados, acabou a nossa sequência, né, de resultados positivos. A gente sabia, né, que uma hora ou outra iria encerrar. Poderia ter segurado um pouquinho mais, poderia não ter sido agora, né? Mas faz parte do futebol, né? Agora vamos focar nas competições restantes. O Campeonato Brasileiro, que já começou, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, que daqui a pouco chegam, né, rapaziada? Então, esse é o São Paulo de 2026. Já estamos eliminados aí do Campeonato Paulista, mais uma vez de uma maneira amarga, mais uma vez com aquele gostinho de que dava para ter chego mais longe, com aquele gostinho de que a arbitragem estragou o planejamento, né? Então, de novo, para mim, a arbitragem muito fraca para a partida que era esse jogo aí, esse clássico entre São Paulo e Palmeiras, né? Que agora enfrenta o Novo Horizontino na final. E o Novo Horizontino é o Brasil. Não vou nem falar que o Novo Horizontino é o estado de São Paulo. O Novo Horizontino é o Brasil. Vão decidir em casa, né, o segundo jogo. Vamos torcer demais por eles aí, pelo que eu acompanhei, né, as datas dia 4 e dia 8, né? Já nesses próximos dois cenários aí, nesse meio de semana e no próximo final de semana, Novo Horizontino e Palmeiras. Vamos torcer aí para a equipe de Novo Horizonte, mas torcer demais. E se eles ganharem roubado do Palmeiras, vai ser melhor ainda, né? Já porque os caras só ganham assim da gente, então, e eles inclusive provocaram, né, bastante nas redes sociais, mas vamos torcer aí pelo Novo Horizontino. Fechado, rapaziada? Como é que tá a semana de vocês começando dessa forma, né? Porque se a gente fala assim, o São Paulo está classificado, segunda-feira teria amanhecido maravilhoso, até ia nevar aqui no Brasil, tanta alegria do torcedor São Paulino, né? Mas com uma eliminação, obviamente doída, né? Obviamente realmente muito complicada, difícil de aceitar, difícil de ingerir. São Paulo vinha bem, São Paulo vinha de vitórias, São Paulo vinha aí de resultados importantes, vinha de uma sequência boa, ganhando confiança. Ontem a gente teve no trio titular ali no ataque, né? Lucas, Luciano e Caleri, né? Jogadores extremamente importantes para a nossa equipe. O Lucas e o Luciano ontem sumidos, o próprio Caleri estava meio sumido também, mas às vezes o cara faz o gol e acaba passando despercebido a atuação, né? Então, São Paulo como um todo, né, não esteve no seu melhor dia. Eu acho que para mim o melhor jogador em campo do nosso lado foi o Marcos Antônio. Ele sempre muito participativo, né, um jogador que sempre dá ritmo pro jogo, toca e se apresenta, faz lançamentos, bons passes, comanda ali, né, de fato o setor. Então, para mim, mais uma grande partida do Marcos Antônio. O Danielzinho, quando entrou, para mim, muito consciente também, jogou bem. O Lucas Ramon e o Enzo um pouquinho mais discretos ali pelas laterais em relação às últimas partidas. E foi o São Paulo, né, que precisava de mais. Eu acho que o Crespo poderia, por mais que eu não goste tanto, tá bom, galera? Mas eu acho que ontem poderia ter colocado o Ferreirinha, né? Ele é aquele jogador de decisões erradas, né? Que toma ali depois no terço final do campo, dribla, vai em velocidade, né? Mas na hora do passe ou na hora da finalização sempre acaba pecando, mas eu acho que ele poderia ter sido uma alternativa para ontem, né? Uma alternativa de velocidade, né? Uma alternativa ali de um São Paulo que precisava, né, criar espaço, criar jogadas para ir em busca desse empate. O Crespo acabou não utilizando as 5 substituições a que tinha direito, mas agora também não adianta só ficar se lamentando, né, rapaziada? Temos que focar aí na próxima partida do Campeonato Brasileiro. Como eu falei para vocês, esse meio de semana e o próximo fim de semana é da decisão dos campeonatos estaduais. Então São Paulo só volta a campo para encarar a Chapecoense no estádio do Canindé no próximo meio de semana. Então agora que isso sirva de preparação, que sirva aí de motivação também para o tricolor paulista. E um outro destaque que a gente não pode deixar passar batido também foi o retorno do André Silva.
Silva, né? O André Silva retornou, faz muito tempo, né, que ele não entrava em campo, teve uma lesão muito séria, então é sempre bom quando a gente tem jogadores aí à disposição. São Paulo teve, né, 2 centroavantes em um determinado momento ali, tentando jogar a bola na área e tudo mais. Acho que faltou um pouquinho mais disso, inclusive, mas legal aí ter o retorno do André Silva. Não é dos mais queridos por parte do torcedor, mas fez muitos gols no ano passado, enquanto esteve à disposição e o Caleri não estava, então quem sabe não possa nos ajudar nessa temporada de 2026. Fechado, rapaziada? O vídeo vai se encerrando, mas não esquece de dar uma moral pra gente aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa o like no vídeo e os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus, grande abraço, valeu!